Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode ser transferido ainda hoje para Curitiba e você vai ver também. Ministério Público Federal pede condenação dos promotores Débora Gerner e Leonardo Bandarra por suspeita de extorsão ao ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Justiça suspende leilão de 2 linhas do metrô de São Paulo. Pedido de demissão de gestante antes do fim do contrato de experiência afasta a estabilidade provisória que ela teria direito. E os cuidados com o meio ambiente para evitar a falta de água. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa noite para você. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode ser transferido ainda hoje para Curitiba. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. As transferências foram determinadas pelas justiças do Paraná e do Rio de Janeiro. As decisões atenderam a pedido do Ministério Público, que alegaram que no Rio, Sérgio Cabral tem regalias. Alguns dos benefícios são academia, comidas como queijos e bacalhau e visitas fora do horário permitido. Sérgio Cabral está preso no Rio de Janeiro desde novembro de 2016. Ele responde a 20 processos e até agora já foi condenado a 72 anos de prisão. A transferência de Sérgio Cabral do Rio de Janeiro para Curitiba, no Paraná, pode ocorrer ainda hoje. Érica. Obrigada, Ana Paula. Operação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal encontra 19 fuzis e 41 pistolas na rodovia Presidente Dutra, no sul do Rio de Janeiro. As armas estavam com um sargento do Exército Brasileiro. Ele foi preso em flagrante. A polícia encontrou ainda 54 tabletes de drogas. A mercadoria, que estava em um carro, está sendo levada para a Superintendência da PRF no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal pede ao TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, a condenação dos promotores Débora Gerner e Leonardo Bandarra por extorsão contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O pedido de condenação está em um dos processos da Operação Caixa de Pandora, que apura crimes de corrupção no governo do Distrito Federal. Segundo o MPF, em 2009, a promotora Débora Gerner cobrou R$2 milhões do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, para não divulgar o vídeo em que ele aparece recebendo dinheiro de Durval Barbosa. A promotora teria tentado negociar ainda vantagens indevidas para a empresa na qual o marido dela tem negócios. Para o MPF, ficou comprovada a autoria do crime de extorsão com a participação do marido, Jorge Gerner, e do então Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra. Além da condenação pelo crime de extorsão, o MPF pediu a perda do cargo público vitalício exercido por Débora Gerner e Leonardo Bandarra. Durval Barbosa, autor da gravação, e Marcelo Carvalho, que ajudou a promotora a entrar na residência oficial do governador, também tiveram pedido de condenação pelo Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de travesti acusada de ser uma das donas de uma república de exploração sexual em Brasília. Ao analisar o pedido de liminar em habeas corpus, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou a medida com base na gravidade dos fatos. A ministra destacou que, diferentemente dos demais corréus que tiveram a liberdade concedida, o processo aponta que a travesti integrava a posição de liderança na organização criminosa. Laurita Vaz citou argumentos utilizados na denúncia do Ministério Público para demonstrar a necessidade de manter a prisão. O MP acusou os envolvidos de organizar e manter o esquema de exploração sexual, além de extorquir outros travestis que não integravam o grupo. Eles eram obrigados a pagar comissões por programas sexuais e pelo uso de locais específicos nas ruas. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma.
A Justiça de São Paulo concedeu liminar para suspender licitação e, consequentemente, o leilão do controle de operações e manutenção das linhas 5 e 17 do metrô de São Paulo, previsto para amanhã. O magistrado destacou que o valor mínimo para o leilão está abaixo do investimento público nas obras. A multa diária, em caso de descumprimento, é de R$1 milhão. O governo de São Paulo já informou que vai recorrer da decisão. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada para controlar as despesas pagas com dinheiro público. Prestes a completar 18 anos, ela é considerada um marco no controle das contas públicas. É com o dinheiro dos impostos pagos pelos brasileiros que União, estados e municípios mantêm a administração pública. Mas não havia um controle efetivo sobre todos os gastos. Em 2000, foi estabelecido um limite para o uso dessas verbas, com a lei que criou a responsabilidade fiscal sobre os administradores. A lei é válida para os poderes executivo, legislativo e judiciário, no caso da União e estados, e para os poderes executivo e legislativo em âmbito municipal. Foi a Lei Complementar 101 de 2000 que instituiu a responsabilidade fiscal para todas as esferas da administração, que devem respeitar limites de despesas com o pessoal e também nos gastos no dia a dia. Ou seja, quem está na gestão não pode gastar mais do que arrecada. Este advogado considera a Lei de Responsabilidade Fiscal um marco para o controle das contas públicas e destaca que a união da Lei de Responsabilidade Fiscal com outras que criaram, por exemplo, o Portal da Transparência, aumenta a fiscalização sobre os gastos feitos por União, estados e municípios. Quanto mais transparência, menor serão as possibilidades de atos de corrupção. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que representou um marco em 2000, hoje ela tem que ser cada vez mais aprimorada para que os cidadãos eles tenham acesso, através da internet, através dos meios de comunicação, a todos os dados das despesas, das receitas, dos gastos públicos. São 18 anos em vigor. Mas para o chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, ainda é necessário que seja feita a regulamentação de alguns pontos da lei e uma fiscalização mais efetiva. No artigo 67 da lei, por exemplo, está prevista a criação do Conselho de Gestão Fiscal, que é um conselho que vai fazer o detalhamento dos demonstrativos contábeis, uma unificação de como as contas públicas devem ser elaboradas na União, nos estados e municípios. Esse conselho não foi regulamentado até hoje. São avanços que precisam ser cumpridos, né? E nós precisamos reconhecer também que o objetivo maior da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi de estabelecer a estabilidade, evitar crises fiscais no país, ele não foi plenamente atingido. Tanto é que estados e municípios hoje estão em crise novamente no Brasil. O controle é feito pelo Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas Estaduais e Ministério Público de Contas. Quem não respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal pode responder por improbidade administrativa, em âmbito penal e até ficar inelegível. Mais do que isso, o advogado destaca o principal prejudicado quando o dinheiro público não é investido da forma correta. Um determinado ente federativo, seja um estado, seja um município, que não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá ter um prejuízo aos seus cidadãos, por conta do bloqueio de repasses, por conta da proibição de empréstimos, por conta da proibição de aumento dos servidores públicos ou até mesmo de contratação de um servidor público que é necessário à prestação de um serviço à comunidade. Então, não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma ofensa aos cidadãos, é uma ofensa à sociedade e o prejuízo é para todos nós. A juíza Patrícia Machado Carrijo, da Justiça de Morrinhos, no interior de Goiás, condenou Ronaldo Miranda Ribeiro a 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção em regime aberto pelo crime de duplo homicídio culposo. Ronaldo Miranda conduziu o carro que se envolveu no acidente, vitimando o cantor sertanejo Cristiano Araújo e a namorada dele, Alana Coelho Pinto de Moraes, no dia 24 de junho de 2015. Patrícia Carrijo substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e pelo pagamento de 10 salários mínimos. Além disso, a magistrada determinou que ele pague R$25 mil a título de reparação dos danos causados aos sucessores de cada uma das vítimas. Ronaldo ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Para a magistrada, ficou comprovada a autoria do crime, uma vez que o motorista tinha plena ciência sobre as condições precárias das rodas instaladas no veículo. A juíza ressaltou que, nesse caso, o acusado agiu nas 3 modalidades: imprudência, negligência e imperícia, previstas no Código Penal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Pedido de demissão de gestante antes do fim do contrato de experiência afasta a estabilidade provisória que ela tem direito. A gente volta em instantes.
O pedido de demissão de uma gestante antes do fim do contrato de experiência afastou a estabilidade provisória a que ela teria direito. A trabalhadora alegou no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul que comunicou a gravidez quando faltavam 20 dias para encerrar o contrato de experiência. Segundo a vendedora, ela foi coagida a pedir demissão e a assinar um documento em que reconhecia que estava grávida. A trabalhadora argumentou, no entanto, que não faria sentido pedir desligamento tão perto do fim do período de experiência e ciente da necessidade de sustentar um filho. Para o Tribunal Regional do Trabalho, os fatos alegados pela trabalhadora, por si só, não justificam a presunção de fraude ou coação do ato por parte da empresa. E sem prova de que houve coação, o TRT afirmou não haver razão para considerar nulo o pedido de demissão. No TST, o entendimento foi o mesmo. O relator do recurso na sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, reconheceu que o ato das disposições constitucionais transitórias veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Mas o ministro explicou que o direito à estabilidade não é garantido em casos de pedido de demissão e lembrou que há diversos precedentes da sexta turma nesse sentido. Por isso, o relator negou o pedido da empregada, que não teve o direito à estabilidade garantida. A decisão foi unânime. Contrato de remessa de compra e venda de imóveis deve ser registrado em cartório de registro de imóveis. A decisão da segunda instância da Justiça Federal demonstra a importância do registro correto para evitar que outras pessoas reclamem a propriedade do bem na Justiça. A empresária Tereza Cristina Machado está satisfeita com um dos últimos negócios que fez, a aquisição de uma sala comercial na região central de Brasília, onde montou a nova sede do negócio dela. Com a escritura em mãos, ela diz que realizou todos os procedimentos cartorários necessários para que ela se tornasse a proprietária do bem. Eu tenho uma frase que me orienta na compra de imóveis, que é a seguinte: quem compra não é dono, o dono é quem registra, porque o registro do imóvel é a carteira de identidade daquele bem imóvel, né? E é a única forma que você tem de dar conhecimento à sociedade, e não apenas só entre o comprador e o vendedor, de quem é o proprietário daquele bem imóvel, é fazendo o registro dele, né? Às vezes as pessoas até postergam isso, porque acham que o valor de fazer o registro pode ser um pouco alto, mas é muito mais caro e muito mais complicado quando você tem que ajustar isso depois, porque não foi feito em tempo. Se uma compra dessa natureza não é registrada em cartório, outros interessados no mesmo bem podem questionar a propriedade na Justiça, como num caso julgado pelo TRF da Primeira Região. Um comprador que alienou o imóvel para terceiros e não fez nenhum registro da compra e venda tentou demonstrar que é o verdadeiro proprietário do bem, mas não conseguiu. Ao analisar o caso, os desembargadores aqui da sexta turma do TRF1 lembraram que o Código Civil protege aquele que compra o imóvel e faz o devido registro desta aquisição. Para os magistrados, o comprador até agiu com boa-fé ao cuidar do terreno e realizar o pagamento do IPTU, mas errou ao deixar de procurar o cartório de registro de imóveis. Para o relator do recurso, Giraí Arame Guerian, que foi seguido à unanimidade pelos demais desembargadores da turma, não havia como outras pessoas saberem da existência de um contrato de gaveta, considerado insuficiente para anular outros negócios que tenham sido feitos com base no mesmo bem. A advogada Renata Aparecida França, que é especialista em contratos, explica que situações assim não são incomuns. É muito recorrente pessoas de má fé vender imóvel que nem lhes pertence, né, usando o contrato de gaveta. O contrato de gaveta funciona no mesmo regime dos séculos passados, que é o contrato do bigode, que é apenas um contrato verbal. O fato de estar no papel não significa que ele vai lhe dar segurança jurídica. A segurança jurídica só é real se ela for registrada no cartório. A profissional indica o caminho para evitar dor de cabeça ao adquirir um bem de grande valor.
O ideal sempre, quando se diz sobre propriedade de imóveis, sobre bens patrimonial, e pode ser bens imóveis e pode ser bens móveis também, porque às vezes é um carro, acontece muito com o carro também nesse mesmo sentido, é tentar fazer, se você não tem a possibilidade de transferir a propriedade, você criar documentos que comprovem a posse desse bem. E aí o contrato de gaveta assume uma importante função nesse caso, porque ele é um registro. Mas um contrato de gaveta datado sem um registro do cartório vai ser fragilizado. Tribunal Superior Eleitoral realiza cerimônia para lacrar sistemas de eleições suplementares que acontecem em fevereiro e março. Este trabalho é feito sempre antes da disputa nas urnas. O software foi lacrado com as correções de segurança feitas pelo TSE para as novas eleições, marcadas para 2018 em 5 cidades do país, nos meses de fevereiro e março. Os mais votados em 2016 nesses municípios tiveram problemas relacionados à cassação de mandato e registros de candidatura impugnados. Na cerimônia, os sistemas eleitorais foram lacrados e assinados digitalmente pelo ministro vice-presidente do TSE, Luiz Fux, pelo vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros e por Antônio de Pádua, representando o Conselho Federal da OAB. A lacração digital torna a urna absolutamente vulnerável a qualquer interferência. A lei das eleições prevê a realização da cerimônia para dar segurança e confirmar a credibilidade dos programas utilizados na eleição. A lacração encerra a fase de seleção dos códigos-fonte, que compõem o sistema eletrônico de votação, e a assinatura digital assegura que não vai ser feita nenhuma modificação no software da urna, para comprovar a autenticidade e a integridade do programa oficial final gerado pelo TSE. É uma forma de promover e evidenciar a transparência. Então, se o software que é desenvolvido pelo TSE, ele só funcionará na urna eletrônica se ele tiver os 2 atributos, que é justamente essas assinaturas que são feitas aqui. As mídias com as assinaturas digitais foram levadas para a sala cofre do TSE, com 5 níveis de segurança, e só vão ser retiradas para a realização de novas eleições. O procedimento é para garantir o uso apenas do software da Justiça Eleitoral, inclusive nas votações suplementares para os municípios onde houve cassação do diploma ou perda do mandato de prefeito. O desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revogou a prisão preventiva do presidente da torcida organizada Força Jovem do Vasco, Sávio Sassi, preso em outubro do ano passado com mais de 70 vascaínos. Eles foram detidos quando planejavam uma emboscada a torcedores do Flamengo. Sávio está proibido de sair da cidade e de frequentar as dependências do Vasco da Gama. Dos 71 detidos em outubro, 4 continuam presos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os cuidados com o meio ambiente para evitar a falta de água. Voltamos já já. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal lança campanha para arrecadação de material escolar. Com o início do ano letivo se aproximando, a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal quer evitar que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam prejudicados pela falta de material escolar. A campanha é coordenada pela rede Anjos do Amanhã e vai beneficiar mais de 300 crianças e adolescentes de 15 instituições. Eles sobrevivem a custo de voluntariado e o mês de janeiro é o mês em que eles saíram do mês de dezembro, após pagar folha de pagamento de 13º, férias, e tem muita dificuldade de encontrar dinheiro em caixa para arcar com material escolar, mais as despesas rotineiras das próprias instituições. E aí eles aguardam essa campanha como um apoio assim, necessário mesmo para comprar o kit material escolar e viabilizar o acesso das crianças à escola. A instituição Aldeias Infantis vai ser uma das beneficiadas. No local, atualmente, tem 13 jovens que tiveram os direitos violados dentro de casa. Toda criança e adolescente que é encaminhada para um serviço de acolhimento é porque sofreu alguma violação no seu ambiente familiar. Então, o acolhimento ele serve como uma medida de proteção, né? É uma medida provisória que não deve se estender pela vida toda, mas por um período até essa criança ou retornar para sua família ou ir para o cadastro de adoção. Podem ser doados itens como caderno, caneta, qualquer material é bem-vindo. Além da doação, o voluntário também pode se engajar como um mobilizador,
Ou seja, ele pode divulgar a campanha hoje pelo WhatsApp, que é um meio bastante difundido, né, entre amigos, colegas de trabalho, familiares. Outros também participam centralizando as compras e as entregas. E, então, são várias formas. E ainda com relação ao engajamento, é importante dizer que qualquer quantidade de material é bem-vindo, não precisa necessariamente doar um kit escolar. Se alguém aparecer aqui na Rede Solidária para doar, por exemplo, um caderno, ele é super bem-vindo e necessário. Um caderno se soma a outro caderno e, no final, a gente monta kits. As doações podem ser entregues de segunda e sexta-feira na Rede Solidária Anjos do Amanhã, que fica na sede da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, na quadra 909 Norte. O telefone para contato é o 61-3103-3382. Imagine você acorda com sede e o filtro está vazio. Vai tomar banho e não sai uma gota de água do chuveiro e a pia cheia de louça suja. O que fazer se a torneira está seca? Esses transtornos já são realidade para a população de várias cidades do país. Especialistas apontam como causas principais da escassez de água as longas estiagens e o desperdício. A água é um elemento básico da natureza para a vida na Terra. E ao contrário do que muita gente pensa, esse recurso indispensável pode acabar. Por isso, precisa ser usado com consciência. A população em geral está se conscientizando. Só que a mudança do hábito, ela é muito difícil. Então, para mudar o hábito da população, vai ser necessário campanhas constantes. O desperdício pode ser observado quando uma pessoa toma um banho de 15 minutos. O consumo de água passa de 110 litros, quantidade que, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, é suficiente para atender às necessidades de cada pessoa durante um dia inteiro. Na medida que a população das principais cidades brasileiras vão crescendo, a demanda por água potável também está aumentando. Tá? Então, a gente chegou num ponto que agora é importante começar a pensar na conservação de água, seja na irrigação, ou seja nas edificações ou na indústria. Nas cidades, medidas simples como o reuso da água, além da preservação, gera grande economia financeira. A conta, que por mês custava R$ 4.300 neste condomínio de 192 apartamentos no Distrito Federal, caiu para apenas R$ 90. O segredo foi a instalação de um sistema que aproveita a água da máquina de lavar roupas dos moradores, que capta 5.000 litros por dia. Esses 5.000 litros é consumido mais ou menos até 1h, 2 da tarde. E depois desse horário a gente tem mais 5.000 litros que são repostos no decorrer do dia. Poderia ser uma economia de 10 a 20.000 litros, porque a gente não utiliza todo o potencial que tem no condomínio. Na hora de irrigar as lavouras, também é possível usar a água de forma mais consciente. Muitos agricultores costumam exagerar, explica esse engenheiro agrônomo. Eu chego a encontrar água até 1 metro de profundidade, sendo que a raiz está aqui a 20 centímetros. Ficou claro isso? Então eu preciso manter essa água aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu coloco um aparelhinho aqui, ó, sabe? Que ele vai me indicar se o solo está seco ou se está molhado, né? E com isso eu regulo meu tempo de irrigação. Qual que é a vantagem? São várias. Economia de água, obviamente, energia, adubo, agrotóxico, por quê? Porque tem muita doença que é veiculada pela água, né? Então você reduz agrotóxico. Mão de obra, que em vez de você ficar irrigando 1 hora, eu só irrigava 1 hora. Eu cheguei até 10 minutos, só para você ter ideia. Com intervalo de 3 dias. Mudanças que fizeram a diferença nesta propriedade rural que cultiva folhosas em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Por aqui, eram consumidos 33.000 litros de água diariamente. Agora, o consumo não passa de 20.000 litros, uma economia de 13.000 litros de água por dia. No começo, ser sincero, foi um pouco duvidosa, porque nós estávamos com um meio de trabalhar totalmente inverso do que ele passou para nós. A energia nossa caiu praticamente 40%, 50% do que era antes.
Apesar da importância da água ser reconhecida pela Constituição Federal, em 1997, o uso consciente ganhou ainda mais respaldo jurídico com a Lei 9.433, conhecida também como Lei das Águas. O texto determina que a União e os estados são responsáveis por administrar o consumo. Segundo este advogado, antes da lei entrar em vigor, o uso racional da água não tinha amparo legal. Antes ela era de forma acessória a alguns outros interesses, né? Ela não tinha uma lei específica que cuidava da água, assim como o meio ambiente também. Então agora não. Agora, a partir do advento da Lei 9.433, ela passou a ser cuidada e respaldada no nosso ordenamento jurídico. O programa Link CNJ desta semana vai falar da situação carcerária em 2 estados, Paraná e Goiás. Você vai ver a visita da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF do CNJ, ao complexo prisional de Piraquara, em Curitiba. E também o enfrentamento dos problemas no complexo de Aparecida de Goiânia. O programa dá ainda as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados, além de uma entrevista com Márcio Evangelista, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. O Link CNJ é logo mais às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você confere amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.